Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje, vídeo de sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, mas sempre voltado para o investimento em bolsa de valores. E eu recebi uma dúvida aqui que é interessante, que é do Antônio, que ele pergunta assim: vale a pena investir agora em fundos imobiliários? E eu vou aumentar aqui para ações também, sabendo que os juros podem aumentar em breve. Essa é uma dúvida que eu tenho recebido recorrentemente e vale a pena a gente pontuar algumas coisas que eu vou falar depois da nossa vinheta aqui. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e a gente já começa. Bom, gente, fiquem atentos que semana que vem a gente vai fazer um evento online completamente gratuito que vai chamar alguns gestores, a gente vai chamar CEOs de empresas, gestores também de fundos imobiliários. Vamos falar um pouco mais sobre o mercado. Aquele evento Ultimate Value que foi feito em 2019 em um hotel no Rio de Janeiro, esse ano vai ter que ser online. Então eu e o Rafael Zatar da Carteira Z vamos fazer de novo o Ultimate Value gratuito para todo mundo poder assistir aqui mesmo, chamando muita gente boa, tá? Bom, vamos para a dúvida aqui do Antônio, né? Se vale a pena investir agora, sabendo que os juros podem aumentar em breve. É uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade de entender, é que o mercado financeiro ele não se movimenta por causa da Selic, ele se movimenta por causa dos juros futuros, tá? Então, os juros futuros do Brasil, eles não estão na mínima. E como é que eu sei disso? Porque existe você pode olhar aqui no Tesouro Direto, Tesouro Nacional, eu uso isso muito nos nossos vídeos porque é fácil para as pessoas entenderem, porque é um investimento que as pessoas acabam fazendo também, mas a melhor forma seria você entrar aqui na curva de juros da Anbima, né? Se a gente pegar, por exemplo, há um tempo atrás, você não veria curva de juros com o Brasil em 10 anos pagando aqui 8,09, por exemplo, né? Então a gente está falando que o Brasil está pagando 8% ao ano para quem deixar 10 anos o dinheiro parado. Então esse é o tipo de coisa que a gente precisa entender, tá? Uma coisa é Selic e outra coisa é a taxa de juro futuro. A Selic fala quanto que você vai receber hoje, fala qual é a remuneração de um investimento, ou qualquer coisa que esteja lastreada a Selic ou ao CDI que é parecido, tá? Mas quando a gente vai olhar risco de uma aplicação, risco de um país ou coisa do gênero, a gente não olha o hoje, a gente olha o futuro. Assim como quando a gente vai precificar uma ação, a gente não olha o hoje da ação, a gente olha o futuro também. Ou do fundo imobiliário, a gente não olha quanto o fundo vai gerar hoje, a gente olha o futuro também. Então, se a gente olhar essa planilha aqui, que agora é mais fácil do Tesouro Direto, a gente vai ver, por exemplo, quando o Brasil estava com maior risco, lá em 2016, o Brasil estava pagando 7,80% acima da inflação num título normal. Então, quer dizer, se você está investindo em bolsa e você tem o governo te pagando 7,80% acima da inflação, você, para tomar o risco da bolsa, claro, é mais arriscado, você vai querer um retorno maior. Isso é o básico do modelo CAPM, né? Capital Asset Price Management. Então, você vai precisar de um retorno maior. Isso precisa estar claro na tua cabeça, tá? Quer dizer, você não vai investir em nenhuma empresa que te pague menos do que a renda fixa pagaria, né? E quando eu falo renda fixa, não é Selic. É você comprar um título pré-fixado ou um título de inflação. Hoje, esse título de inflação, o 2035, por exemplo, ele não paga mais 7,80%. Ele paga menos, então você aceita pagar valores maiores, por isso que a bolsa subiu também, esse é um dos motivos. Se a gente pegar de 2016 até hoje, a bolsa subiu mais de 150%. Por quê? Porque teve também uma queda desses juros. Se um dia os juros voltarem a subir, a gente vai ver também a bolsa caindo, tá? Mas não é a Selic, é esse juro aqui o futuro. Hoje a gente pode ver aqui, ó, que no dia 2 de dezembro, esse mesmo título está pagando 3,92%. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, em 2019, em novembro, estava pagando 2,87% acima da inflação. Né? Então a gente hoje, você pode olhar assim, o copo meio cheio e falar assim:
pô, o Brasil ainda tem como crescer, porque ele ainda pode cair de 3,87 para 2,92, que foi do passado. Então, quer dizer, ele ainda está muito longe do mínimo, né? Ele está aqui e o mínimo é mais ou menos aqui, ó. Ele ainda tem muito para cair aqui, o que daria uma valorização das ações, né? E a outra forma é, eu acho que a política fiscal do Brasil vai ser um horror e etc, vai ter problema, então é mais provável que ele volte para essa média daqui em torno de 5%. Semana passada a gente fez um vídeo mostrando que nos últimos 30 dias a gente estava vendo uma alta da bolsa com uma alta dos juros, né? Que a gente estava vendo exatamente esse movimento aqui. E aí eu perguntei qual dos dois estava errado. Um dos dois iria corrigir. A bolsa não corrigiu. O que corrigiu? Foram os juros. Então, para quem compra bolsa, para quem é iniciante, etc., foi até bom, porque a bolsa não caiu. Poderia ter sido uma correção da bolsa, mas foi uma correção dos juros. E aí a gente entra em alguns quesitos que agora a gente começa a tratar com vocês. Como a dúvida do Antônio foi com relação a títulos públicos, a fundos imobiliários, eu vou começar com fundos imobiliários. Então, a gente tem ali na nossa área de membros, no plano de fundos imobiliários, esse radar de fundos imobiliários que é feito pelo Egbert todos os dias. E a gente tem aqui um dividend yield anual do radar. Então, hoje, esse yield é 7,31%. O que é o yield? É o dividendo pago pelos fundos imobiliários dividido pelo preço das cotas deles. Então, hoje a gente tem, claro, shoppings e varejo com um yield muito baixo, porque nos últimos 12 meses foi muito ruim, shoppings e varejo. Em compensação, a gente tem ativos financeiros e desenvolvimentos com 9,18, porque tem muitos deles se beneficiando da alta do IGPM. Então, quer dizer, algumas pessoas vão falar assim, mas está alto por causa do IGPM, mas também está baixo por causa dos shoppings e varejo. Então, eu gosto disso como uma média. A gente está pegando o mercado inteiro e deu 7,31. Esse 7,31 menos a taxa de 10 anos, que aí é um pouco diferente daquela, porque o 2035 ainda faltam 15 anos, mas esse aqui faltam 10, dá 3,34. Essa diferença que a gente chama de spread é 3,97. Quando a gente olha o spread ao longo do tempo aqui, nessa tabela, a gente vê que o spread médio do período todo é 3,60. Então, ainda está acima da média. Eu, inclusive, chego a citar algumas vezes que fundos imobiliários estão baratos para serem comprados agora. Não apenas porque ele ainda deve migrar para essa média aqui caindo um pouquinho, tá? Mas também porque a gente vai começar a ter renovações de contratos e alguns deles corrigidos pelo IGPM. Né? Então, isso tudo deve fazer com que a receita desses fundos imobiliários cresça. E a gente já está começando a ver isso em alguns fundos. Tá? Então, eu não acho inclusive que está barato para comprar fundos imobiliários, mesmo olhando o spread de longo prazo. Tá? E a gente vê aqui que o spread mínimo no passado, né? Aqui a tabela vai desde 2018, mas a gente já acompanha desde antes. O spread mínimo foi 1,80, nem aparece aqui nessa tabela 1,80, mas era uma época que a taxa de juros estava muito alta. E a taxa de juros a gente consegue ver exatamente com essa linha amarela aqui, né? A gente no passado tinha taxas de juros que estavam aqui em cima. Então, quer dizer, às vezes a gente tinha taxa de juros de 8% com um yield de 9,80. Então, a diferença era só 1,80. A gente estava ganhando muito no fundo imobiliário, né? A gente estava achando que a gente estava com yield maravilhoso de 9,80, mas em compensação a renda fixa estava pagando 8 para a gente. Então, quer dizer, hoje a gente tem uma gordura muito maior, né? O mercado ele já precifica algumas coisinhas aí, talvez uma tributação de dividendos, ele já precifica alguma coisa, tá? Se não vier nada disso, a gente teria aqui algo bem barato, tá? E aí a gente passa para ações. Ações, eu sou fã da planilha da Fundação Getúlio Vargas, né? A Fundação Getúlio Vargas aqui ela tem uma planilha do ERP, que é o Equity Risk Premium, né, que a gente consegue verificar.
E a gente tem aqui o Equity Risk Premium estimado, que é aquele valor que eu quero receber acima da taxa de juros. Aqui a gente vê uma taxa do bond de 10, né, a taxa de bond de 10 anos, que é mais ou menos aquela que a gente usa lá no radar de FIIs, que é a 2030, quer dizer, também é de 10 anos. E a gente tem aqui o ERP, que é a diferença de um menos o outro. Né? Então, o Equity Risk Premium nada mais é do que a expectativa de retorno no mercado de ações menos essa taxa de juros aí de 10 anos. E aqui a gente tem uma planilha. Quando a gente olha aqui 2020, mais ou menos, tá? Mesmo pegar aqui esse período atual, tá? Vamos pegar os últimos 2 anos, por exemplo. Vamos ver se eu consigo colocar em um gráfico aqui para a gente dar uma olhada melhor. Que aquele gráfico muito longo acaba trazendo algumas variáveis que não são boas. Se a gente olhar esses últimos 2 anos, a gente vai ver que a gente ainda estava, né, em outubro, em um ponto muito bom de compra. É claro que agora, novembro, a bolsa subiu 15%, então isso aqui deve ter reduzido um pouco. A gente teve aumento de lucro das empresas? Teve. Então, isso também aumenta, mas a gente teve uma alta muito forte das ações. Então, hoje, a gente ainda deve ter alguma coisa próximo a essa média aqui, alguma coisa entre 9% e 8,8%. Acima da taxa de risco. Né? Lá nos fundos imobiliários, a gente viu que somente de yield a gente tinha quase 4%. Mais valorização dos ativos talvez chegue em 6% acima da taxa do governo. Então a gente está falando aí de quê? Fundos imobiliários podendo ganhar aí uns 6%, 7% ao ano. E a gente está falando de ações, alguma coisa em torno de 9% ao ano, tudo isso acima da taxa do governo, né? Que hoje é IPCA mais 4. Então, é muito provável que a gente ainda consiga, aí, pensando hoje, uma carteira de 15 anos, por exemplo, você consiga um IPCA mais 10 em fundo imobiliário e alguma coisa em torno de IPCA mais 12 ou 13 ou 14 em ações. Esse é o vídeo de hoje, o que mostra que a bolsa ainda está boa para se investir. Claro que não é mais aquele preço da pandemia, né? O preço da pandemia era esse aqui, ó, era 12%. Né? Quem compra a oportunidade compra aqui. Então, hoje em dia deve estar numa média aqui de uns 8,7, 8,8, alguma coisa assim. Mas ainda tem alguma coisa para jogar para baixo. Tá? Então, esses são os pontos que eu queria passar para vocês. Então, respondendo a dúvida do Antônio, sim, está em um bom momento para comprar ações e fundos imobiliários, o que não significa que em dezembro vai subir ou que nos próximos 2 ou 3 meses vão subir. Eu estou falando que provavelmente em 15 anos você vai receber muito mais do que títulos públicos. Eu quero aproveitar ainda esse vídeo, tá, para mostrar um outro estudo da Fundação Getúlio Vargas que mais para frente eu vou me antenar mais, que eles conseguiram pegar desde 1950, o Ibovespa ele começou em 1968, né? E eles conseguiram pegar desde 1950 a variação de índice de títulos particulares, no caso de ações, e a variação de índice de títulos públicos, né? E aqui ele calcula o Equity Risk Premium das ações de 1950 até 1967, né, que o Ibovespa ele foi em 1968, e é muito interessante a gente ver que naquela década, né, que a gente teve o início dos militares, um crescimento muito forte, a gente teve o Juscelino Kubitschek também falando de crescimento de 50 anos em 5 e coisas desse gênero, a gente vê que a bolsa teria crescido bastante ali, né? Claro que aqui não está deflacionado, tá? O que está deflacionado é aqui, ó, essa parte daqui. A gente tinha uma média anualizada naquela época de 24% ao ano, já deflacionado, né? Além da inflação. Então, foi bastante grande o retorno naquele período. Isso aqui a gente pode trabalhar mais para frente em alguns outros vídeos, mas é nova essa tabela aqui, adorei, com relação à Fundação Getúlio Vargas. Abraços a todos, não se esqueçam, semana que vem, evento gratuito aqui de tarde, sábado, de tarde, domingo, 12 e 13 de dezembro. A gente vai começar a soltar mais informações aí ao longo da semana,
principalmente para quem estiver nas nossas redes sociais e para quem estiver na nossa base de e-mails, tá? Aí embaixo a gente tem os nossos planos todos, inclusive o plano gratuito, que aí você já entra na base de e-mail, você recebe 2 carteiras calculadas, acesso para a nossa área de membros, claro que um acesso bem mais restrito, mas você já começa a entender um pouco mais. Abraço a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.